E aí, meu clã, tranquilo? Vou esperar 3 segundos pra você descer e deixar o like. Vamos lá. 1, 2, 3. Bom, meu clã, vamos introduzir o assunto de hoje, o que aconteceu. Isso aconteceu em São Paulo, foi lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O que aconteceu? Bom, houve uma performance ou uma exposição, chame como vocês quiserem, em que um cara totalmente nu deitou no chão e meio que pra mostrar o corpo dele e tal, tava vendo uma exposição, uma criança foi levada junto com a mãe pra tocar em várias partes desse corpo. Apalpou a mão, pé, não sei o que, algumas partes do corpo. E com isso, com uma criança ao lado da mãe apalpando o homem nu, a internet foi a loucura, vazou esse vídeo e o pessoal de direita falando que é pedofilia, que isso daí vai dar ruim, que tá erotizando a garota e não sei o que. E o pessoal de esquerda falando que é liberdade artística, que isso pode porque é arte, que não tá erotizando porque não tem conteúdo erótico, não sei o que, não tem nada a ver com sexualizar. E aí, o que a ciência diz? O que eu acho? Vamos lá? Vamos lá, meu clã, vamos pensar. Nós, seres humanos, somos Homo sapiens. O que isso significa? Essa é a nossa espécie. E o que isso significa? O que diferencia eu, você, o que diferencia a raça humana, nós como animais, dos outros animais? Eu sei que você vai falar. Você vai falar, ai, Sharkão, a gente é muito inteligente. É o nosso intelecto que diferencia. Cara, mas o que o nosso intelecto nos propiciou para que a gente pudesse ser mais inteligentes que os outros animais? Uma palavra só. Você vai escrever um texto de Enem, né? 30 linhas, porque são muitas coisas. Porém, a gente pode resumir tudo isso em apenas uma palavra. O que seria? Cultura. A cultura é o que diferencia nós dos outros animais. Nós temos cultura. E o que isso significa, Sharkão? Sharkão, o que é cultura? A cultura é a evolução das espécies que acontece de pai para filho. É o quê? Sharkão, evolução das espécies? Não entendi nada. Vamos lá, você sabe o que é evolução? Você deve saber como a evolução funciona, que Darwin nos mostrou. Você não sabe? Eu vou te explicar. Você pega um urso pardo, um urso marrom, sei lá. Você pega esse urso e joga ele na Antártida, em algum lugar totalmente branco. Esse urso vai ter uma dificuldade absurda de conseguir se alimentar. Por quê? Porque ele não é camuflado, ele não consegue chegar perto da sua presa a tempo suficiente da sua presa não sumir, da sua presa ficar lá, porque a presa vê ele de longe a muita distância, entendeu? E consegue fugir dele muito fácil. Porém, com esse pardo vivendo na Antártida, durante uns milhões de anos, alguma hora vai acontecer uma mutação que vai beneficiar ele. Mutação acontece a todo momento em nós e muitas delas são benéficas, muitas delas são maléficas. Porém, as maléficas, se você sofrer uma mutação maléfica, você morre, que é algo prejudicial a você. Se acontecer algo benéfico, você vai ficar vivo, você vai ter mais chance de ficar vivo, e com isso você vai ter mais chance de procriar e fazer com que sua cria passe essa nova informação genética benéfica para os filhos dele, e assim a evolução segue. Continuando exemplo, esse urso pardo, ele vai lá, uma vez ou outra ele consegue pegar a presa dele, e aí ele tem os filhotinhos dele, não sei o que. Quando ele tiver os filhotinhos dele, todo mundo marrom, acontece algum tipo de mutação que vem um filhotinho branco. E o filhote é totalmente despropiciado de melanina, não tem pigmento nenhum na pele, nos pelos dele, é perfeito. Esse filhote, ele vai ter uma vantagem, após ele crescer, óbvio, ele vai ter uma vantagem absurda sobre os outros ursos, porque ele vai ter uma camuflagem absurdamente melhor do que a camuflagem dos outros ursos. Assim sendo, ele vai conseguir se alimentar e ter uma quantidade de cria, filhos dele, muito mais fáceis e vai ter muito mais chance de procriar do que os outros ursos. Assim sendo, com o passar do tempo, passar de anos, milhões de anos que isso acontece,
espécie, ele consegue fazer uma hegemonia da espécie dele. Ele consegue fazer com que todos os outros ursos vão acabar morrendo e quem vai ser o urso dominante vai ser ele com a pele branca, devido à maior vantagem e à maior facilidade que ele tem de conseguir suas crias. Entenderam mais ou menos? Isso é evolução, é assim que a evolução funciona. Você tem um filho, esse seu filho vem com uma mutação genética benéfica e essa mutação genética benéfica vai fazer com que ele tenha mais facilidade no certo ambiente que ele está e assim ele vai conseguir procriar mais e assim vai havendo evolução. Vai havendo um acúmulo de variações genéticas benéficas, é assim que funciona. A cultura é exatamente a mesma coisa, porém é no espaço de vida da nossa vida. É no espaço de vida da espécie. Como que isso funciona? Eu, como exemplo, eu sou um pescador. Eu posso ensinar o meu filho a pescar. E esse meu filho vai ensinar o filho dele a pescar de uma maneira onde ele entorta o anzol. E esse filho vai passar esse ensinamento de uma forma melhorada para o filho dele. Ou seja, a gente consegue passar cultura, passar informação, ainda escrever informação, isso acumular de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida. A gente não precisa esperar milhões de anos, porque o conhecimento que eu ganho no meu tempo de vida, eu passo isso para o meu filho. O urso, ele não consegue passar o conhecimento dele de vida para o urso pequeno. Entendeu? Ele não consegue, porque ele não tem esse meio de comunicação, ele não tem cultura. Ou seja, tudo que ele aprende durante a vida dele morre com ele. O que vai passar para o filho dele é só informação genética. Já nós, humanos, não temos isso, a gente consegue. A gente tem essa evolução genética também, e a gente ainda tem essa evolução cultural, onde a gente passa o nosso conhecimento para os nossos filhos, e os nossos filhos passam o conhecimento para os filhos dele. Entenderam? Isso é cultura. Por que eu estou explicando isso tudo? Bom, biologicamente, a gente como raça, a gente como espécime, ver outros da nossa espécie é normal. Ver outros da nossa espécie nus, totalmente pelados, é normal. Normal não, é comum. A palavra correta é comum. É comum, não tem nada de errado nisso, não tem nada de não natural nisso. É natural, é biologicamente correto, normal você ver outro ser da sua espécie nu. Porém, a cultura que a gente criou, as regras da nossa sociedade, eles não permitem isso. Na nossa regra, na nossa Constituição, tá lá escrito que a gente não pode sair pelado correndo na rua, entendeu? Por quê? Porque isso fere o direito de terceiros. E a gente não pode ferir o direito do próximo, entendeu? O próximo, ele pode se ofender com a gente estar andando nu pela rua, entendeu? E então a gente decidiu, botou na Constituição que isso não é válido. E agora, quem vocês considerariam correto? O biológico ou o cultural? Biologicamente, a nossa roupa... Vocês querem saber o que é a nossa roupa? Biologicamente, a nossa roupa é isso daqui, ó. É a nossa pele. A nossa epiderme, ela tem uma variedade enorme de características que faz com que ela possa ter contato com o meio externo. Ela tem uma variedade gigante de especializações para isso, para ela ter contato com o meio externo, para ela proteger a gente do frio, do calor, de trauma, de umidade, ela protege a gente de tudo isso. Porém, como eu disse, a nossa sociedade não aceita que a gente ande apenas com essa roupa. Agora vamos lá, vamos ver os argumentos do Museu de Arte Moderna. O Museu de Arte Moderna, ele soltou uma explicação lá dizendo o porquê que isso aconteceu e o porquê que o público teve uma histeria exagerada, que não deveria ter sido isso tudo, que para eles é arte. Considerar um homem lá nu, pelado, deitado, uma criança lá tocando não sei o que, foi tudo arte. Foi tudo parte da exposição deles. O argumento deles, as críticas foram: primeiro, a sala estava sinalizada que era para conteúdo adulto, que era, não adulto, né, que era para conteúdo, que teria conteúdo de nudez na sala lá, que a exposição teria conteúdo de nudez. O segundo argumento foi que a criança estava acompanhada da mãe. Então, para eles. O terceiro argumento foi que a exposição, que a apresentação não
que a exposição, que a apresentação não tinha intenção de ser erótica, não era um conteúdo erótico, era só arte. Não era para ser erotizado, não tinha cunho sexual. Agora, eu vou desconstruir cada argumento desses. Foram esses 3 argumentos que eles deram e eu vou desconstruir um por um para vocês. O primeiro foi que a sala da exposição, não sei o que, estava sinalizada que teria conteúdo explícito, que teria nudez explícita. Ou seja, o que isso quer dizer? O que ele quis dizer falando isso? O man lavou suas mãos e falou, olha, eu avisei que ia ter nudez. Levou filha, levou cachorro, levou padrinho, que se foda, não tô nem aí. Eu falei que iria ter nudez. Então o que ele fez ali foi jogar a culpa na mãe, jogar a culpa na criança, jogar a culpa em quem for e não ser a culpa dele. Foi isso que ele fez. Lavou as mãos dele e falou, ó, tava avisado, quem entrou, entrou. O segundo argumento foi que a criança tava acompanhada da mãe. Ou seja, mais uma vez o man lavou as mãos e falou, ó, a criança estava acompanhada da mãe, entrou criança, entrou a mãe, então a mãe deixou a criança assistir aquilo ali, então eu não tenho nada a ver com isso, a mãe deixou, então eu quero que se foda. Ou seja, é aquele famoso argumento, ele passou a culpa para a mãe e a mãe levou a criança, a mãe assumiu a culpa, e como a criança e como a mãe deve pensar, né, que a criança pertence à mãe, porque tem aquele argumento do se eu criei, eu posso destruir, ou seja, que a criança é da mãe, pertence à mãe. Não é bem assim, né? Quando você tem um filho, o filho não pertence a você. Você é obrigado a cuidar do filho até, sei lá, 18 anos, que aí o filho já vai ser o adulto e vai poder decidir as coisas por si só. Porém, não é uma posse da mãe, porque não é um brinquedo, não é um objeto. Uma criança não é um objeto. Você não pode ter uma criança ou um filho e aí falar, cansei de ter filho, vou jogar fora, vou queimar, vou excluir, vou matar. Não é assim. Então, eu achei errado você ter um filho e levar ele para uma exposição de nudez. Porém, eu achei errado. Se a mãe dela com certeza concorda e acha certo, acha que é só arte, acha que a criança não vai erotizar nem nada, aí, né, quem que vai lá falar que a mãe tá errada e tirar a criança das mãos da mãe dela, mano? Só a justiça pode fazer isso, então, se a mãe acha certo. O terceiro argumento foi o que eu achei mais ridículo, foi que a apresentação não havia cunho erótico, não era o objetivo erotizar. Porém, mano, vocês podem ver nas imagens que é algo, mano, absurdamente erótico. Que, tipo, com certeza alguma criança ou alguma pessoa lá, não necessariamente criança, vai olhar para aquele cara e vai pensar alguma coisa erótica, vai sexualizar aquilo. A partir do momento disso, que qualquer criança ou qualquer pessoa sexualiza aquilo, já tá tendo conotação erótica para aquela pessoa. Então, mesmo que o man fale que não tinha objetivo de ser erótico, com certeza, a partir do momento que qualquer pessoa dali, inclusive as crianças, pensarem algo sexual daquele homem pelado ali, ainda mais você tocando naquele homem, aquilo já vira algo erótico para essa pessoa. Então pensa comigo, a criança é o ser mais hiperativo, mais volátil do mundo, tá pensando sempre 10 bilhões de pessoas ao mesmo tempo e ela tá no momento de exploração, de saber o que é, de querer tocar, de ver tudo. Então você expõe a criança àquilo, a uma pessoa daquele jeito, você realmente acha que aquela criança não vai pensar de todas as formas possíveis daquele cara? Realmente? Bom, eu acredito que o man passou dos limites absurdamente, tendo permitido que crianças, independente de estarem com os pais ou não, entrarem naquela apresentação, naquele show, sei lá que porra é aquela. Eu acho um absurdo isso, porque uma criança, ela não tem discernimento do que tá rolando ali. Se um pai desnaturado vai lá e leva a criança pra lá, ela vai pensar milhões de coisas. E com certeza uma delas vai ser a erotização, vai ser sexualizar aquilo que tá acontecendo. Agora, se o man fizesse aquela apresentação apenas pra adulto, tô nem aí, filho. Cada um sabe o que quer pra sua vida, se acha que aquilo é um conteúdo legal. Olha só, pensa comigo. Você é um adulto, tá em casa sem nada pra fazer, você não tem nada pra fazer. Eu vou te dar 3 opções de coisas super legais que você pode fazer. Primeira, você pode assistir um documentário no Netflix e no YouTube e ficar assistindo o fucking Stephen Hawking falando sobre astronomia, buraco negro, umas coisas absurdas que ele fala, que é o cara mais inteligente do nosso século. Ele pode te agregar um conteúdo imenso. Você pode ir no YouTube ou em alguma plataforma assistir e agregar um super conteúdo desse cara.
Você pode comprar algum livro do Richard Dawkins sobre a evolução ou sobre biologia em geral, que o cara é um gênio, e ficar na sua casa lendo sobre esse assunto que é magnífico. Ou, como terceira opção, você pode ir para casa, pegar o teu filho, a tua filha e levar para um conteúdo de arte onde ela vai lá para ficar vendo um cara pelado e ficar palpando os órgãos dele. E aí, você que sabe, cada um escolhe o que quer. Tamo junto, meu clã. É isso aí. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se vocês quiserem dar aquela moral pro Sharkão, clica no like. Dá aquele like aí. O Instagram tá aí na descrição. Quem quiser ter um conteúdo mais próximo comigo, é só ir lá, vai no meu Instagram, me manda uma mensagem, me segue lá. Tamo junto. A todos vocês que assistiram esse vídeo, muito obrigado. Eu tô começando esse canal novo agora, vocês sabem. Quem puder me ajudar a divulgar, eu vou agradecer muito. Divulga aí, clã. Manda pros seus amigos, pro pessoal. Tamo junto. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.